Para exemplificar o que nós vimos até agora, eu vou utilizar esse exemplo, essa ilustração de uma pesquisa retirada do livro do Levin, 2010, tá? Onde, segundo o enunciado, nós temos uma situação de pesquisa e aí pede-se para supor que uma pesquisadora esteja interessada em comparar o grau de satisfação com a vida entre adultos de diferentes estados civis. Essa pesquisadora quer saber se pessoas solteiras ou casadas estão mais satisfeitas com a vida e se adultos separados ou divorciados de fato têm uma visão mais negativa. Ela seleciona ao acaso 5 adultos de meia idade de cada uma das categorias a seguir: viúvos, divorciados, solteiros e casados. Então a pesquisadora apresenta a cada um dos entrevistados uma lista com 40 itens projetados para medir a satisfação em vários aspectos da vida. A escala varia de 0 para insatisfação total até 40 para satisfação plena, ok? E o resultado, né, tabelado, fica assim. Então nós temos a tabelinha, tá? Então, dos 5 entrevistados, então cada linha aqui representa um entrevistado, nós tivemos esse resultado, considerando os viúvos, divorciados, solteiros e casados, tá? E a formulação das hipóteses ficaram dessa maneira. A hipótese nula é que não há diferença entre esses grupos, tá? Independente de ser viúvo, divorciado, solteiro, casado, considerando que nós estamos analisando adultos de meia idade, a hipótese nula é que não há diferença. E é exatamente esse o objetivo do teste. Nós vamos testar se isso vale, ok? Considerando quem? A nova. Lembrando que a medida que nós vamos olhar na nova é o F. Se o nosso F crítico, ou melhor, se o nosso F calculado for maior que o F crítico, então devemos rejeitar essa hipótese. Ou seja, há diferença. Caso contrário, não há diferença. E a hipótese de pesquisa é dada assim, ó. Alguns Mi, né? Essa aqui é a média I, é diferente da média J. Isso aqui é só uma representação de que em alguma dessas situações nós vamos encontrar uma diferença. Então, a hipótese nula diz que o estado civil não influencia no grau de satisfação com a vida, e a hipótese de pesquisa dela vai ser o contrário, que o estado civil influencia no grau de satisfação com a vida. Tá? E aí nós vamos precisar identificar se tiver alguma diferença estatística posteriormente, em que situação, né, em que estado nós encontramos essas diferenças. E o processo é muito simples, tá? Eu estou utilizando o Excel aqui porque a gente consegue visualizar tudo em uma única aba. O que eu faço agora para rodar a nova aqui? Muito simples. Eu venho em dados, eu venho em análise de dados e aqui vai ter 3 opções de ANOVA. Essa que nós estamos trabalhando é a nova fator único, ok? Então eu dou OK. Vai abrir essa janelinha e aí eu vou selecionar a minha tabela completa, tá? Rótulos de da primeira linha, e aqui eu seleciono o alfa. Pode ser 0,5 ou pode ser 0,10, tá? Veja que por padrão ele já coloca 0,05. Vou deixar aqui 0,10. E aqui no Excel é legal que eu posso selecionar a saída, né? Ou eu seleciono uma célula aqui nessa aba, ou se eu quiser eu posso imprimir o resultado numa nova aba, tá? Eu vou deixar tudo aqui nessa aba. Então eu vou colocar aqui, ó, embaixo da nossa tabela, para ficar mais fácil para visualizar. Então vai ficar aqui e só dou OK. Acabou, esse é o resultado.
Então vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu só abrir um pouco isso, tá? Para ficar mais fácil a leitura. Então aqui é a nova, tá? E esse é o nosso resultado. Deixa eu só aumentar um pouquinho isso aqui, colocar um para baixo. Pronto. Agora nós estamos vendo. Então, a nova fator único, essa é a saída do Excel, tá? Deixa eu colocar para cá para ficar mais fácil. E agora nós já sabemos interpretar uma saída de uma nova. Aqui são os grupos que nós analisamos. Contagem é o tamanho de elementos, né, que nós tínhamos em cada um. Todos eram iguais, mas também poderia ser diferente. Eu poderia ter aqui um grupo com 4 elementos, outro grupo com 5 observações e assim por diante. No nosso caso, todos têm 5 observações. Essa aqui é a soma, né, o score, considerando o total de pontos. Essa é a média e essa é a variação. E o que nós temos que olhar é o F. Olha aqui, ó, o F crítico e o F calculado. Se nós temos um F calculado que é maior que o F crítico, então nós rejeitamos essa hipótese nula de que não há diferença, ou seja, em pelo menos 2 grupos há uma diferença estatística. Esse teste da nova tem limitações no que diz respeito a identificar onde está a diferença, tá? Ele compete simplesmente, o objetivo dele é identificar se em alguma situação eu encontro as diferenças. Veja que aqui também aparece o valor de P. Eu poderia fazer análise pelo F ou análise pelo P, tá? Vai dar a mesma interpretação. A vantagem aqui do F é que nós, como estamos trabalhando com uma relação, né, a média quadrada entre grupos e a média quadrada dos grupos, nós conseguimos depois, se for fazer um teste, analisar se essa variação aumentou ou não de uma forma mais intuitiva. Não é tão claro como o P, porque o P é uma probabilidade. Aqui não, aqui é simplesmente uma razão, de um pelo outro. Tá? Então eu consigo fazer uma inferência um pouco mais fácil. E aqui estão os nossos SQs, né, que eu tinha falado para vocês. Entre grupos, dentro dos grupos, ok? Aqui nós temos a média quadrática. Aqui é interessante se eu for fazer uma nova rodada, um novo experimento, eu olhar por aqui, porque se na minha segunda amostra eu não respeitar essas condições, por exemplo, colocar mais um grupo de amigados, né? E eu colocar mais observações, em vez de 5 pessoas, eu entrevistar 30 por grupos. Nesse caso, se eu olhar a variação aqui do SQ, eu vou ter uma interpretação errada. O indicado seria olhar aqui. E aí eu vou analisar, né? Se estiver aumentando o meu MQ da primeira fase para a segunda, eu sei que essas variações estão aumentando também.